Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos Mecânicos Automotivos, dando sequência aos nossos estudos, né, e competências que a gente tem que adquirir durante a nossa UC. Então, nós falamos na última vez, né, sobre manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva também, né, discutimos um pouco sobre esse tipo de manutenção que vem ganhando espaço aí. Provavelmente com a indústria 4.0, já tem gente falando de indústria 5.0, a gente vai ter mais e mais de manutenção preditiva, né? Então ela busca o máximo benefício da utilização dos seus componentes, então um custo um pouco mais elevado pela aquisição de equipamentos, mas ela te dá um retorno maior também financeiro. Então, finalizando, né, o nosso livro, agora como falo, o conteúdo sobre estrutura organizacional. E hoje está presente aqui comigo o meu amigo Cássio Xavier. O que vai acontecer, gente? Vai ter a substituição de tutor. Eu vou até o fim dessa UC, né, que é o final do módulo, e o próximo módulo iniciará juntamente com o Cássio. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá bom? Fica à vontade, Cássio. Obrigado, Everton. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pois é, como o Everton já adiantou para vocês, eu vou acompanhar ele até o final dessa unidade curricular e a partir daí eu vou ficar responsável por ministrar as aulas, as web aulas e acompanhar vocês até o final da- do curso. Aí, quando iniciar a próxima unidade curricular, a gente faz as devidas apresentações e, e dá continuidade. Show de bola, Cássio. Bem-vindo aí. Vai ser de grande valia a sua participação. Com certeza aí vai ajudar muito, né, os senhores. E ele está fazendo essa integração, né, esse momento aí de transição, mas quando tem um, né, para vocês tirarem dúvidas, agora estão com dois. Então, lembrando, pessoal, que a nossa também entrega da nossa C já está próxima, né? Então, nós temos essa e a próxima web aula para finalizar módulo. Então, quando finaliza o módulo, pessoal, tem que tomar cuidado do seguinte: quem tem atividade devendo para trás de UCs anteriores, é importante que entre em contato, vai lá na plataforma, fale comigo, peça, né, para enviar, que eu reabro aí as datas para enviar essas atividades, porque depois que vira o módulo, aí fica devendo o C, e aí é confusão. Creio que ninguém quer isso aí, né? Então, vocês podem entrar em contato comigo, falar na plataforma que eu reabro aí para a gente ir trocando figurinha e vocês, né, não ficarem para trás, terminar o módulo com êxito, tá bom? Então vamos seguir para nossa web aula aqui. Só vou parar de compartilhar porque tá... Cássio, me dá um feedback aqui se tá aparecendo nítido para você o slide. Tá tudo certinho, tudo Para certo, mim, Everton. não. Então vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar de novo só um minuto. Deixa eu upar o arquivo de novo aqui porque tá... Como fala? Não tá nítido, tá embaçado aqui. Ah, sim. Aí, show de bola. Então hoje falaremos sobre estrutura organizacional. Quase que não sai aqui, em trava-língua. Então vamos lá. Só um segundo. Então a forma, né, como as atividades de uma empresa dividida, organizada e coordenada pode ser denominada estrutura organizacional. Isso significa que estão bem definidas as responsabilidades e a autoridade. Então, na estrutura organizacional também estão aspectos físicos, as instalações, né, as pessoas que têm esse processo, financeiro, jurídico, administrativo, departamento econômico e assim vai. Então, é tudo que engloba, por exemplo, na sua oficina. É o cara que está na pista de manutenção, é o cara que está coordenando essa manutenção, o cara que está lá na recepção recebendo, o pessoal do compras, o pessoal que trata, por exemplo, com dá um pós-venda, um pós-atendimento. Então é todo mundo que faz parte, né, do sistema, o pessoal que faz a conservação, a estrutura, né, como que é desenvolvida, como que é distribuída. Então tudo isso faz parte dessa estrutura organizacional. Então na estrutura de uma empresa está diretamente relacionada à forma como a empresa se posiciona estrategicamente, né? Então um exemplo prático disso, né, uma oficina mecânica deve se organizar para usar o que tem de melhor.
Esse melhor pode ser a qualidade de serviço, a qualificação da mão de obra, o preço, o compromisso com a entrega, né, com o prazo de entrega. Então, ela deve identificar seu diferencial e usá-lo para competir com os concorrentes, mantendo e ganhando novos clientes. A organização da estrutura deve refletir essa estratégia. Então, você tem que ter um diferencial de mercado, né, na sua oficina. Um exemplo, hoje em dia um fator muito importante para uma oficina continuar e angariar vários clientes é a questão da confiabilidade. Se você diz que vai trocar uma peça, né, orçou para a pessoa comprou uma peça nova, tem muita gente que a gente julga que não tem conhecimento e chega lá e conhece, né? Então, por exemplo, muitas vezes ele não vai te falar, te dá um feedback direto, mas ele vai lá, desmonta e vê se você realmente trocou ou não. Então, confiabilidade é um item muito importante hoje em dia. Eu vejo, né, a experiência que eu tenho, que realmente você ter, como fala, esse nível de confiança dos seus clientes faz muita diferença no mercado. Outro ponto importante é a questão das datas de entrega, né? Reza a lenda aí que o pessoal da manutenção automotiva, né, dá um prazo, enrola e vai, que é muito comum, né, a gente vê no dia a dia. Então, muitas vezes a gente quer ganhar o cliente e acaba passando uma data apertada. Ah, eu demando 3 dias para fazer um serviço, vou falar para ele que daqui 3 dias está pronto. Então, por muitas vezes, se você falasse 5 e entregasse em 5, ele fica mais feliz do que você falar 3 e entregar em 4. Então, essa questão de não cumprir prazo acaba afetando também, né, o nosso dia a dia. Então, eu vejo como os dois pontos mais importantes, né? Aí vem qualidade de serviço, qualidade de atendimento, né? Se você tem uma oficina legal, que a pessoa sente bem, tem um espaço, tem uma recepção boa, consegue contactar você o tempo que precisar, isso aí também é muito importante, né? E assim vai. Então, ela deve identificar seu diferencial. Então, e aí você vai fazer o quê? Com o seu diferencial você não falha. Você vai seguir com esse diferencial, porque é ele que vai atrair os novos clientes, né? O boca a boca que vai ter no de um cliente que você já atendeu para o outro, vai fazendo essa fama e querendo ou não, o boca a boca é o que mais traz clientes para nossa oficina, né? Então é o feedback de um cliente que foi atendido, ele vai conseguir fazer como fala, atrair, né, muitos mais clientes, porque ele tem amigo, tem familiar, tem pessoas no serviço dele e as pessoas muitas vezes, por ser um serviço que demanda um nível de confiança maior, elas vão perguntar para outras pessoas que já experimentaram. Então é muito mais comum você ir na oficina porque o seu amigo te falou do que a oficina que você pesquisou no Google e foi, entendeu? Então acaba sendo muito importante esse ponto. Então, uma empresa estabelece os objetivos e para que eles sejam alcançados é necessário um planejamento. As atividades da empresa devem seguir o planejamento estabelecido. Então, se não for dessa forma, tudo vira uma grande confusão. Então, quando você estabelece um plano, né, o seu carro-chefe, o seu diferencial vai ser prazo, né? Você vai inspecionar prazo. Então, todo mundo que vem trabalhar na sua pista, vamos dizer que você está ali coordenando o serviço. E tem vários outros colegas, né, colaboradores que estão lá na pista fazendo a manutenção. Então você precisa que eles conversem a mesma língua, que eles tenham a mesma visão, que eles sigam as mesmas diretrizes, porque se eles começam a prometer prazos muito apertados, prazos difíceis de serem cumpridos, ou que você comece a falhar, então o seu diferencial vai por terra. E você não precisa falhar 1 milhão de vezes para perder o diferencial, basta uma. Se for uma pessoa, um exemplo aí com o advento de rede social, influencer, a pessoa grava um vídeo falando mal ali do seu estabelecimento, infelizmente, né? Você já está com a fama abalada. Então tem que manter todo mundo, né, engajado e dentro do mesmo planejamento. Então, a estrutura organizacional pode ser de dois tipos, né? A estrutura formal, que tem o organograma, né, que segue certinho de cima para baixo, e tem as posições. Um exemplo aqui, ó. Tem a presidência, depois a diretoria técnica, diretoria financeira, diretoria administrativa, marketing, e assim vai, ó. Isso aqui é uma empresa também bastante grande, né? A questão de diretor aí, talvez não seja a realidade de todo mundo. O mais comum é o dono, tem alguém na coordenação, outro na recepção, que cuida o S, e a mesma pessoa da recepção às vezes faz a compra também, né? Ou faz a logística de buscar, tem o pessoal da pista, alguém coordenando, né? O líder de manutenção, ou o coordenador de manutenção, ou o gestor, e assim vai. Então vai tendo a hierarquia, né? Vai passando de cima para baixo, né? E essa estrutura formal conforme o nosso
nosso livro traz, né, nosso material na plataforma. E temos a estrutura informal, que são as relações sociais que não são estabelecidas ou requeridas pela estrutura formal da organização. Surge naturalmente da interação social das pessoas e se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Não aparecem ou constam em organograma, é uma estrutura instável e o processo de comunicação é horizontal. Então todo mundo está no mesmo nível, né? Então é modo, de modo quase igualitário. Não é muito comum ter. Isso aí você vai encontrar mais em cooperativas, né? Em ambientes já dessa forma. Acaba que tem sempre alguém que faz essa gestão, que está na liderança e as outras pessoas que estão debaixo daquele guarda-chuva, né? Então, os dois tipos de estrutura apresentam vantagens e desvantagens, e aqui ele traz, né? A formal, a vantagem da formal é a definição das chefias e lideranças, controle dos processos e das atividades. Temos as desvantagens da formal, é lentidão e demora na decisão, burocracia na comunicação. E a informal, qual que é a vantagem? Maior rapidez nos processos, complementa, né, a estrutura formal, reduz a carga de comunicação entre as chefias e motiva e integra as chefias. E a desvantagem desse tipo de estrutura é desconhecimento das chefias e das lideranças, dificuldade de controle e maior possibilidade de conflitos entre as pessoas. Então vai muito aqui também do nível de maturidade da sua equipe. O dia a dia normal é a formal. Agora, quando você já tem uma equipe bastante engajada, que todo mundo está em prol do mesmo objetivo, tem um nível de maturidade maior, você já consegue ter informal e ter sucesso, né? Então vai muito também do feeling do líder para entender qual o tipo de estrutura é melhor na equipe dele. Então as estruturas formais possuem níveis de influência demonstrados a seguir. Então, isso é uma pirâmide, né? O nível estratégico, pode ver que a pirâmide no topo é menor, né? Então tem menos pessoas no nível estratégico, depois vem para o tático e por último o operacional, né? Na base. Então é a base, o nível médio e o nível superior da pirâmide. O estratégico já seriam os diretores, o dono, né? Que vai fazer esse planejamento pensando mais no longo prazo. O tático tem que linkar esse longo prazo do estratégico, né, com o operacional, como que vai fazer esse longo prazo chegar, né, no dia a dia das pessoas, o que elas vão fazer no dia a dia para atingir esse nível a longo prazo. Que aí são supervisores, coordenadores e o nível operacional que são os executores, né, analista, um executor, um operador que realizam o trabalho na ponta. Então é quem opera de fato, né? E assim vai a estruturação. Tem muitas empresas que não conseguem, não tem funcionários, né, para ter esses três níveis. Então uma pessoa faz o estratégico e o tático. Agora, se já tem mais pessoas e conseguir fazer essa divisão, acaba que uma pessoa fica focada no macro, né, que é o estratégico. O cara do tático vai pegar esse macro e transformar ele em micro, né? Vai fazer essa linguagem, essa ponte, e o operacional vai trabalhar no micro, focado, né, naquela atividade que ele precisa desenvolver. Então, no nível estratégico, né, o planejamento define como a empresa deve se posicionar em relação ao mercado e aos concorrentes, estabelecendo objetivos, metas e indicadores serão desdobrados para os níveis táticos e operacionais. Dessa forma, todas as pessoas da empresa participam e contribuem para o alcance dos resultados. Então, tem muitos tipos de estruturas formais e aqui é a principal característica de cada uma delas. A estrutura formal, a característica é que ela é funcional. É estruturado por função da empresa, então vai ter os departamentos certinhos. É territorial também usada quando a empresa é dispersa, por exemplo, se tiver filiais em diversas regiões, você vai região norte, região sul e assim vai para estabelecer um nível de controle. Tem entre produtos e serviços, né, quando a empresa tem várias linhas de produto, então quando tem vários negócios, né, tem empresa que trabalha, por exemplo, de manutenção, linha amarela, aí eu tenho outro nível de manutenção para linha leve, aí vai mudando. Eu tenho um nível de manutenção para frotista, né? Aí você já vai lá para um outro negócio. E assim vai, né? Aqui dá exemplo têxtil, farmacêutico, químico, então diferentes linhas de produção. Tem por cliente também, né? Se você aqui ele citou cliente feminino, infantil, etc. Se for um negócio focado num tipo de cliente,
Na nossa área isso já não é tão comum, né? Ou talvez pode ser, em vez de dividir produto e serviço, golinha amarela, linha leve, o frotista já entra aqui, né? Cliente privado ou cliente frotista, né? Você ter dois negócios especializados. Manutenção, onde todo mundo pode ir, ou manutenção de frotas, né? E assim vai. Processo também, né? De acordo com as etapas do processo. Então vai ter recepção, vai ter o pessoal da pista de manutenção, vai ter o pessoal que vai atender o cliente lá para fazer a devolução do carro, compras, e assim vai. Temos os projetos também, né? A alocação de pessoas e recursos é temporária. Quando acaba um projeto, a equipe muda para outro. Então, um exemplo de várias obras, né? É uma pessoa, uma equipe que estabelece os nossos galpões de manutenção. Vai lá, coloca um, por exemplo, em Goiânia, vai abrir outro em Rio Verde, vai lá e faz o projeto para abrir outro em Tumbiara, assim vai. Tem matricial, né? A equipe trabalha para dois comandos simultaneamente. Então, em uma fábrica, né, manutenção recebe ordens da gerência de manutenção e da gerência de produção. Então, quem dá manutenção, por exemplo, num veículo, ele vai ter, né, no caso, o pessoal que faz a coordenação da manutenção e ele também tem o operador, né, o usuário, que é o cliente que dirige aquele carro, que também vai dar para eles instruções. Na verdade, não dá comando, né, igual aqui diz, mas pode dar instruções para ele ou pedidos, né, pedir para fazer uma manutenção ou outra. E temos a característica mista, né, que mistura os vários tipos de estrutura para se adaptar à realidade presente naquele negócio. Então, se uma empresa, os funcionários estão sempre esperando por orientações de seus chefes e superiores e não assumem os riscos e as responsabilidades, significa que a tomada de decisão é mais lenta e que muitas oportunidades de melhorias estão se perdendo. Então, o que acontece aqui? É um quesito chamado proatividade, né? É lógico que a gente sempre tem que respeitar a hierarquia, tem alguém que está acima e tudo mais, mas se você tem a questão da proatividade, está vendo que vai dar errado, um exemplo, você viu que seu estoque de pneus ali, você sabe que em média você troca 20 pneus, vamos dizer 175, 60, 14, todo dia 20 na média. Você olhou no estoque, tem só 12. Você vai lá proativamente, já lembra o almoxarife, ou tem que realizar a compra. Ou tá demorando para o pessoal chegar, você sabe que ele tá a 2 quadras de você. Você vai lá, pega o carro, dá manutenção e busca esse pneu. É lógico que não dá para ser no meio do serviço, né? Mas você sabe que vai acontecer. Ah, já tô indo lá buscar um tempinho ali, intervalinho no começo, no café da manhã. Ou você viu que um cliente pode ter um ponto que ele vai, né, reclamar no futuro, você já passa para o seu coordenador. Então, são essas informações aí que a produtividade ajuda e com certeza abre portas, né? Então, você ficar esperando alguém pensar para você ser só o braço e a perna, hoje em dia o mercado já está atualizado, né? Ele precisa que você use a cabeça também, independente da função que você esteja. Então, na estrutura funcional ou por departamentos, ficam estabelecidas as hierarquias das responsabilidades e isso melhora a forma de funcionamento da empresa. Porém, é comum encontrar aqueles funcionários que se acomodam e ficam esperando as orientações sobre o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, se ocorrer uma situação diferente ou inesperada, eles preferem passar o problema adiante a assumir a responsabilidade. Isso diminui o desempenho da empresa, que não aproveita as competências que seus funcionários possam ter. Então, independente, hoje eu tenho um líder, né, que é o coordenador lá. Ele está numa posição acima, só que por muitas vezes ele é uma pessoa igual você. Ele tem algumas competências que fizeram ele chegar lá, mas vão ter áreas que ele vai ser com menor competência do que você. Então, o que que acontece? Numa equipe multidisciplinar ou uma equipe com muitas pessoas, é interessante que todos participem, porque muitas vezes você vai ter ideias melhores do que o seu coordenador, do que o seu liderado, e é isso que faz, né, a empresa ter equipes com pessoas tão qualificadas. Se você só acomoda, então a bagagem que você tem, a experiência que você tem, a expertise que você tem, não passa adiante. E até uma coisa que eu sempre peço para vocês virem nas webs é justamente para isso, para a gente trocar essas bagagens, trocar essas experiências aí e um aprender com o outro, né? Porque querendo ou não, um vai ter uma competência maior numa área, o outro numa área diferente e assim vai. Então, assim, é na empresa também, da mesma forma que a gente faz aqui na web, né? Abertura para falar, lógico que tiver o respeito, né? E o seu líder der ouvido,
você vai lá, dá uma ideia, dá uma sugestão, algo que você acredita que seja interessante, porque por muitas vezes você mesmo vai resolver um problema que o seu coordenador não dá conta. E eu falo porque eu já fui coordenador, né? E tinha cara na pista que tinha maior competência que eu em certas áreas. E assim, é ter humildade também, se você for o líder, né? O coordenador, o gestor, independente do nome, é ter humildade também de entender e saber que vai ter pessoas com competências maiores que você em determinadas áreas. Então, isso faz o sucesso da equipe, né? Ter esse respeito, essa mutualidade e que todos estejam focados. Então, isso é muito interessante, faz diferença aí no dia a dia. Quem não faz ainda, faça o teste que vão sentir a diferença, né? Então, no caso da estrutura por departamentos, haverá então a designação de autoridade e se refere a dar a uma pessoa o poder de controle e responsabilidade sobre outras pessoas, além do direito de decidir sobre o uso dos recursos da empresa. Então, a empresa pode ser estruturada de forma a dar todo o poder de decisão aos gerentes no topo da hierarquia, ficando subordinados sem nenhuma autoridade para iniciar novas ações, apenas obedecendo a seus superiores. Então, nesse caso, quando a autoridade fica concentrada no gerente, é chamada de centralizada. Então, as características da autoridade centralizada são: principais administradores comandam todas as atividades da empresa, mantendo o foco nos objetivos, mas ao acumularem todas as decisões, poderão não ter tempo para as questões estratégicas referentes ao futuro da empresa. Segundo, quando a autoridade, né, delegada aos gerentes de todos os níveis da hierarquia, ela é denominada de descentralizada e se caracteriza por ser flexível e permitir que os gerentes intermediários e supervisores tomem suas decisões. Aqui já precisa de um nível de maturidade maior. Precisa que você, se você estiver numa posição que não é de poder, né, como ele diz aqui, da centralizada, não seja um gerente, você precisa ter confiança, né, de quem é o gerente para te avalizar, para migrar desse sistema centralizado que é mais rígido para um sistema mais flexível, onde as pessoas de hierarquia abaixo do gerente também tomam decisões. E acaba que esse é um dos modelos, né, que traz mais sucesso, desde que a equipe esteja no nível de maturidade bom, né? Então eles ficam responsáveis pelas ações e têm as oportunidades de assumir os riscos. Até porque quando você toma decisão, você assume um risco, né? E aí depois do risco também é ter a maturidade de aceitar, né? Quando a gente erra, assumir que a gente errou e tudo mais, porque isso faz engrandecer o ambiente, né? Errar é bom? Não. Mas você ter a postura de assumir o erro, né? Com certeza te traz um nível de confiança maior. É lógico que se você errar toda hora, vai criar uma barreira, né? Um pé atrás de quem te passou esse poder. Mas se você erra uma vez, admite, busca, né? Tenta, trabalha, né? Estuda o tempo todo para tomar as melhores decisões. Aquele erro culposo, né? É mais fácil aceitar do que um erro doloso, que é onde você realmente tem intenção. Então, se forem erros culposos, né, ou um erro culposo, quanto menos erros, melhor, né, é mais comum você ter esse tipo de estrutura mais flexível. Então, ao tomar decisões importantes que demonstrem suas habilidades e competências, podem se motivar a um bom desempenho. Então, cuidado deve se tomar é que, se muita autoridade for delegada, o planejamento e a coordenação ficam dificultados, podendo a empresa perder o controle do processo de tomada de decisão. Mas aí tem a hierarquia, né? Mesmo sendo flexível, então tem um modelo híbrido que fica entre a flexibilidade das pessoas tomarem decisão, mas elas não podem passar por cima da decisão de quem está acima, né? E isso também é importante, depende muito, né? De como a empresa se sente melhor para lidar nessa estrutura organizacional. Então aqui, ó, as diversas maneiras né, pelas quais as oficinas de reparação veicular perdem seus clientes. 1% por morte, né, que é o cliente falecer. 3% mudam de cidade ou de endereço e a oficina fica longe. Se for outra cidade, fica inviável, né, muitas vezes fazer a viagem. 5% adotam novos hábitos, né, para um pouco de usar o carro, a usar o transporte coletivo, a usar a bicicleta, vai utilizar uma moto, né, um patinete elétrico, igual tem hoje. 9%, né, acham os preços altos demais.
Muitas vezes vai ficar testando, né? Ela vai pingar de uma na outra, tem que encontrar um com melhor custo-benefício. E é nessas horas que às vezes o barato sai caro, né? Mas 9% acabam mudando de oficina por achar o preço caro. 14%, né, estão desapontados com a qualidade dos produtos. Então, infelizmente, você vai lá, coloca uma pastilha, não dura 5.000 km, o cara... 5.000 não, colocar aqui menos, coloca 1.000 km, o cara para de novo o carro para ajustar o sistema de freio. O cara já fica transtornado, né? Que é o tempo do ativo dele parado, buscar a peça, o custo também. Então, 14%, né, ficam desapontados com essa qualidade. E aqui 60% estão insatisfeitos com a atitude do pessoal, má qualidade do serviço, ou um serviço mal feito, ou muitas vezes falta de serviço, né? Falar que fez e não fez. O cara vai lá, fala que trocou a peça, um sistema de suspensão, por exemplo, a pessoa tinha um amortecedor da marca X, exemplo, da Cofap, e aí ele compra o novo da Nakata. Aí ele vai lá, faz o serviço, vai embora, confere lá a marca dele, ainda tá o Cofap de antes. Então isso aí, infelizmente, as pessoas vão embora mesmo, né? Isso se não der um problema aí com polícia, com Procon. Então, infelizmente, esse tipo de atitude é o que mais dificulta o crescimento das oficinas. Por mais que a pessoa que faça isso acredite que está tendo uma vantagem, né? Ele pegou um par de amortecedor, aquele cliente que poderia trazer mais, né? Ou o carro dele também, que querendo ou não vai ter algumas manutenções a serem feitas e nunca mais volta. E às vezes levam até os outros clientes a não voltar também. Então, o que se sabe é que as oficinas mecânicas, assim como todos os demais segmentos da economia moderna, vivem um momento em que o conhecimento técnico já não é mais um diferencial competitivo, né? Então, antigamente era você saber fazer um diferencial. Com a difusão, né, desse conhecimento aí para diversas pessoas, o mercado ficando maior, pessoas se qualificando mais, só isso não é mais o que te traz, né, a garantia de sucesso. Então, tem que verificar quais são os diferenciais. Então, para ter sucesso nos negócios e alavancar as vendas, é preciso ter outras competências, fazer delas, né, o uso delas na gestão do negócio. Isso acontece pelo fato de que os veículos ganharam novas tecnologias, obrigando as reparadoras a uma constante atualização técnica. Hoje, se não tiver, né, se atualizando o tempo todo, você vai ficando para trás. Então já tem carro híbrido, já tem carro elétrico e cada vez mais vão aumentando o número desses veículos aí rodando, né? Então, deixa eu ver, obrigando os reparadores constantes da atualização técnica. Além disso, os montadores aperfeiçoaram seu processo de manufatura e os veículos produzidos são cada vez mais robustos e inteligentes, são cada vez mais automatizados. Agora, essa parte do robusto, provavelmente em outros mercados, né? Segundo, aqui no Brasil ainda esse item não foi totalmente validado. É preciso dar visibilidade ao negócio e uma das formas de fazer isso é por meio do marketing, né? Divulgar. Então, isso não significa que será preciso investir alto em propaganda, mas praticar formas de destacar o negócio. Então, oferecer serviço diferenciado, promoções e atividades inovadoras são meios de atrair o público-alvo. Então, promover a empresa deve ser considerado um investimento e estes investimentos devem ser planejados. Uma forma do faturamento destinada a essas ações, uma parte do faturamento deve ser destinada a essas ações, né? Investir em propaganda para atrair novos clientes. Então, ao final do mês, além de separar a grana para pagar as contas, é preciso separar também o dinheiro para as ações de marketing. Então, é importante você ter uma fachada bacana, ter uma pista bem limpa, né? Uma recepção que possa trazer um ar diferente, né? Um serviço diferente, uma recepção diferente para o seu cliente. Eu acho que depende muito do nicho que é o seu público-alvo. Mas, de qualquer forma,
independente disso, né? Eu acho que isso influencia no quanto você vai investir, mas independente disso, entregar algo diferente das outras. Ponto importante também é ir às outras e verificar como que o pessoal está fazendo, quais são os diferenciais dele, estudar como que está o mercado para você ver quais são as técnicas melhores, né? Entrar aí na internet, ver o que os caras estão fazendo em outros países, né? Que pode ser algo que lá todo mundo faça e você trazendo para cá vai ser algo inovador. Demonstrar permanentemente, né, as vantagens da manutenção preventiva aos clientes também é um processo que contribui para um bom atendimento e volume de vendas. Então, para isso é preciso superar as expectativas dos clientes oferecendo serviço certificado. Dessa forma, a certificação da oficina deve ser encarada como uma prioridade. Ao vender um serviço, o reparador vende a imagem da oficina, que deve inspirar confiabilidade, organização e limpeza. Então, um banco de dados estruturado, contendo todas as informações referentes aos clientes, é uma forma autêntica de fazer gestão. Por meio do cadastro do cliente, você vai ter o histórico de manutenção. Isso é legal. Às vezes você fideliza o cliente porque ele sabe o que fez, o que não fez. Na hora que ele foi lá, por exemplo, se for vender um serviço de limpeza do sistema de arrefecimento. Ah, eu fiz isso na última manutenção 10.000 km atrás. Então, você não vai fazer de novo, né? Você não tem nenhum indício. Evita de você ficar vendendo para o cara o mesmo serviço e ele achar que você está enrolando ele, né? Então, o uso das redes sociais estabelece uma proximidade com o cliente e cria facilidades na troca de informações, agendamentos e esclarecimentos de dúvidas. Então, usar um checklist, né, que é uma OS, que a gente falou também, na troca, né, do palito, de uma lâmpada, qualquer outro item, é um exemplo aí de ser proativo, né? E além disso, assegura que você não faça serviço sem cobrar depois. Então, investir em novos clientes, utilizar o sistema de mala direta, né? Mailing. Hoje em dia, o Stories no Instagram está fazendo muito sucesso também, né? E aí, você também oferecer serviço para frota, né? Que isso aumenta, né? O número, o cliente que traz um número maior de veículos. E aí, você tem um volume maior de serviço também. Planejar confecção de folder, e aí traz vários esforços, né? Que são válidos aí dependendo do seu público-alvo para você angariar novos clientes e aumentar, né, o seu faturamento. Então, controlar é coletar e registrar os dados sobre as atividades envolvidas na realização do serviço. Então, a medição dos indicadores dá uma visão da realidade do negócio e, no caso de uma oficina de reparação veicular, as principais variáveis a serem controladas são custo e despesa, relação, né, da receita com as despesas, ver se não está tendo prejuízo, como que está a sua margem de lucro, atendimento à legislação ambiental e trabalhista. Só voltando os dois ali, é importante também, se você faz a gestão, entender de um pouco das questões financeiras, sobre aquelas siglas, né, do pessoal do mercado, não só do mercado financeiro, né, ou ver qual que é a minha margem de lucro, quanto tempo eu tenho o meu ROI, né, retorno do investimento. Esses aí são importantes para você entender como está o seu negócio, qual o nível dele no aspecto financeiro e quais são as atividades que você tem disponibilidade para fazer. Atendimento à legislação ambiental e trabalhista, porque infelizmente ou felizmente, depende da ótica, as multas são muito grandes, né? Então, se você descumpre aí algum dos assuntos, o nível da multa é alto, o valor é alto. Então, tem que tomar cuidado. Temos as ferramentas e maquinários. Ferramenta não é só para enfeitar, não. Muitas vezes você ganha um tempo muito grande tendo uma ferramenta mais hábil, né, na sua pista do que outra que tem um custo menor. Então, se você faz um determinado serviço por muitas vezes, é interessante, às vezes, você ter um investimento um pouco maior no seu ferramental para que se ganhe tempo. O clima organizacional, então, todo mundo rende melhor no ambiente mais leve, mais tranquilo. Satisfação dos clientes, se você também tem clientes satisfeitos, né? Ele não chega lá brabo, resmungando na sua oficina, chega acreditando em você, no seu serviço, você tem um ambiente melhor. O índice de desperdício de retrabalho, você fez o serviço, o carro voltou para você fazer de novo. Isso é uma das coisas mais chatas, né? Nem desgaste do cliente tem um desgaste do colaborador, né? Porque aí a segunda vez já é um serviço
vamos falar, mais enjoado, o cliente muitas vezes não está confiando em você, você já trabalha com desconfiança. Então é bastante importante evitar isso. Estoque de peças e insumos para não ter que esperar ou ficar sem a peça, sem poder atender um certo cliente. Controle fiscal e tributário, ordens de serviços realizados para você ter um controle no fim do seu mês, das suas atividades, e os prazos de entrega dos fornecedores. Você saber, se eu precisar de pneu, meu fornecedor entrega com 2 dias úteis. Então eu tenho que sempre estar com o meu estoque organizado, porque senão eu vou ficar sem, né? Se eu quiser para o dia, não vai ter. Então a forma de controle deve ser de acordo com o estabelecimento, né, das metas de desempenho que são definidas para assegurar a rentabilidade e o sucesso do seu empreendimento. Certo? Então esse espaço aqui ficaria para dúvidas, né? Mas como não tem ninguém ao vivo, quem estiver assistindo gravado aí pode entrar na plataforma e tirar essa dúvida, né? Entra lá, manda uma mensagem para mim se for alguma dúvida. Lembrando mais uma vez, não esqueçam de fazer as SAPs e o fórum, tem um fórum também. Então faça essas atividades aí para a gente finalizar a nosso C com êxito, tá bom? Mantenha-se estudando pelo menos 1 hora por dia. Trabalhamos os principais pontos e conceitos do nosso livro, né? Hoje finaliza, mas de toda e qualquer forma, né? 50 minutos aqui não é o suficiente para vocês aprenderem tudo. E até o EAD, na outra parte, é que vocês têm a disciplina de estar estudando. Então mantenha-se estudando aí pelo menos 1 hora por dia, né? Para adquirir essas competências e habilidades. Seguimos e até a nossa próxima web na semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.